Pessoal, então vamos continuar trabalhando com essas questões relacionadas ao iluminismo, vendo alguns pensadores pré-iluminismo e como os seus pensamentos, como as suas construções filosóficas acabaram por influenciar o próprio movimento iluminista. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai para essa situação. Ah, Pois bem, continuamos aqui trabalhando com Francis Bacon. Lembrando que Francis Bacon, Isaac Newton René Descartes estão em um momento anterior ao iluminismo, mas com a sua valorização da ciência, com a sua valorização da atividade racional, eles vão acabar sendo influenciadores do movimento posterior. A gente começa com Francis Bacon, que nos diz o seguinte: a afirmação da necessidade de se contestar o saber transmitido pelo passado, críticas à escolástica medieval, desenvolvimento da ideia do método indutivo, valorização à observação da natureza e a busca de fatos como fontes de conhecimento. Então, o que Bacon traz de novo na sua filosofia ou no seu modo de investigação é justamente a observação. E a observação é um dos pilares da ciência. É impossível fazer ciência sem fazer observação. E a busca dos fatos como fonte de conhecimento também será um dos pilares, não mais alicerçados na tradição, mas sim num conhecimento dos próprios fatos, numa investigação dos próprios eventos. Continuando aqui nesse movimento pré-iluminista, a gente tem o próprio René Descartes, que nos diz o seguinte: pensador com importantes trabalhos para o desenvolvimento da ciência, da filosofia e da matemática moderna, discurso sobre o método, obra no qual defende o racionalismo como forma de conhecimento, crença de que por meio da dúvida metódica o homem poderia encontrar verdades incontestáveis. Penso, logo existo. René Descartes é muito conhecido pelos seus trabalhos na matemática, o plano cartesiano, retas e outras coisas mais. Contudo, o desenvolvimento dele de trabalhos dentro da área das ciências humanas é igualmente genial, uma vez que ele havia desenvolvido muitos estudos dentro das áreas, dentro das ciências matemáticas, ele busca um conhecimento racional, um conhecimento técnico, um conhecimento seguro, também para as ciências humanas ou para a filosofia. E desse modo, né, no livro Discurso sobre o método, ele vai defender o racionalismo, a utilização da razão para a busca do conhecimento. Mas vocês podem perguntar, não era sempre que o homem utilizou a razão para buscar conhecimento? Nem sempre. Na própria Idade Média, a fé era o grande farol dessa busca pelo conhecimento. A partir do Renascimento cultural e, posteriormente, a fé passa a ser substituída pela atividade racional. E algo que René Descartes traz de novo é a ideia da chamada dúvida metódica. Logo, para ele, a dúvida não é um fim da pesquisa, mas é o meio para você chegar à verdade. Então, a dúvida é o ponto no qual a sua pesquisa, a sua indagação chegou, mas ela continua até você encontrar uma verdade. Para finalizar aqui o Descartes, ele também disse a célebre frase, ou cunhou o célebre pensamento: penso, logo existo. Era a busca do próprio Descartes de um conhecimento válido para todos os grupos. Um conhecimento que valesse para indígenas americanos, para asiáticos, para negros, para europeus.
que fosse inquestionável para qualquer grupo humano de qualquer cunho cultural, qualquer campo cultural. E ele chega na formulação: penso, logo existo. Então, a partir da atividade intelectual, a partir da atividade do pensar, é que nós nos definimos como humanos e condicionamos a nossa existência. Continuando aqui, gente, alguns já consideram o John Locke como um iluminista. E aí a gente pega, ele está nesse momento, final do século XVII, início do XVIII, nos dizendo o seguinte, o texto nos diz o seguinte: contribuição significativa para a ciência ao valorizar a experiência como forma de construção do conhecimento. Empirismo, experimentação que busca uma verdade por meio da utilização dos sentidos e da percepção sensorial. Grande contribuição na filosofia política. Segundo tratado sobre o governo civil, ideia do contrato social como justificativa do Estado liberal. Para Locke, os homens deveriam realizar um contrato, formando governos capazes de manter a propriedade, a liberdade e a vida do homem. Destituição do governante em caso de falha. Teorização de uma divisão de poderes. Sobre o Locke e o seu pensamento filosófico, não é o nosso ponto base nessa aula. O principal ponto para nós tratarmos é como ele trabalhou com questões de governo do seu tempo. E o Locke é um dos formuladores da ideia dos poderes tripartidos. Mas, ao contrário do Montesquieu, que propõe um terceiro poder como uma espécie de judiciário, que é o que nos guia nos dias de hoje, né? O poder composto por juízes, promotores, entre outros grupos, o terceiro poder para o Locke seria o que ele chamou de poder federativo, poder relacionado às relações internacionais. Então, essa é uma diferença básica, mas o poder executivo e o poder legislativo, proposto pelo Locke, inclusive, influenciaram Rousseau, com uma diferença. Qual é? O Locke propunha uma preponderância, um maior poder, digamos assim, para o poder executivo. Para Rousseau, na teoria dos três poderes, eles devem estar em pé de igualdade. Outro ponto de fundamental importância na filosofia do Locke, que influencia, né, os governos até os dias de hoje, é a possibilidade de destituição do governante em caso de falha. Ou seja, caso o governante não tivesse dando aquilo que ele foi contratado, segurança, prosperidade, ele poderia ser destituído. Bom, continuando aqui, ainda nesse período pré-iluminista, nós temos o Isaac Newton e suas influências dentro das ciências matemáticas, né? Mas como isso veio influenciar outras áreas, como as chamadas ciências humanas? É o que veremos agora. Isaac Newton, físico e matemático inglês. Ideia de que a natureza era governada por leis racionais, bastando aos homens descobri-las por meio do raciocínio matemático. Posterior, procura dos iluministas por leis racionais e universais para explicar os fenômenos físicos, políticos, econômicos e sociais. Então, esta é a contribuição do trabalho do Locke. A busca por leis. Mas qual tipo de leis? Leis divinas? Não. Leis com base na razão e que regeriam o universo. Essa busca do Locke visava entender o universo, a matemática e outras coisas mais. Entretanto, os iluministas adaptaram isso à realidade da busca pelo conhecimento e do mundo no qual eles vivenciavam. Bom, entramos aqui agora, propriamente dito, embora alguns considerem o John Locke como um filósofo iluminista, né, no que a apostila de vocês enquadra como filósofos iluministas. E a gente começa pela definição de iluminismo, movimento que atingiu seu apogeu na França do século XVIII,
luta pelos direitos naturais e da busca da felicidade do homem. Então, aqui, pessoal, qual era o objetivo, ou é, até os dias de hoje, né, o objetivo do iluminismo? Que o homem tivesse o direito de ser feliz e tivesse o direito de ter direito. Apesar disso parecer um pleonasmo, não é. A luta pelo direito foi uma luta encampada ali pelos iluministas contra o que eles chamavam de ignorância do absolutismo, no qual a sua vontade passava pela vontade do rei. O primeiro desses críticos é o grande escritor Voltaire, escritor de peças teatrais e de livros, né? No qual aqui a gente tem a sua data de vida, né? Viveu até por um tempo considerável para os padrões daquela época, e ele nos diz, está escrito aqui o seguinte: crítico ferrenho do absolutismo, da nobreza e da religião, influenciado pelas ideias de Locke. Defesa de que o governo deveria garantir os direitos naturais do homem, ligação com déspotas esclarecidos. Cândido demonstra a importância da razão e críticas àqueles que limitassem o desenvolvimento racional. Igreja, costumes franceses ou autoridade política. Deísmo, luta contra a tortura, as prisões autoritárias e a pena de morte. Então, vamos ver quais são, explicar, na verdade, ponto por ponto que foi colocado aqui. Primeiro ponto, crítico ferrenho do absolutismo. Por isso que ele está em outro campo, observando o que não existia e o que não existia naquele momento. Liberdade religiosa, liberdade política, liberdade e até mesmo social, ele vai criticar os comandantes daquele momento. Os absolutistas, os membros da nobreza e os membros religiosos. Inclusive, sendo também influenciado pelo Locke. O Voltaire passou alguns anos na Inglaterra, depois da segunda prisão dele na Bastilha, por criticar a sociedade do antigo regime e outras coisas mais, e ele vai defender que os governos também deveriam garantir os direitos naturais do homem, a vida, a liberdade e a propriedade. Cândido, nesse livro, né, ele demonstra a importância da razão e vai limitar aqueles críticos de um desenvolvimento racional. Não é que Voltaire era um ateu, ele se classificava como um deísta, alguém que acredita numa força superior, mas que não segue um quadro religioso para fazer a crença nessa força superior. Naquele momento, até fruto de suas vivências, ele vai lutar contra a tortura, contra as prisões autoritárias e a pena de morte. O segundo que temos aqui é o Barão de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, que escreveu alguns livros que se tornaram marcos deste momento histórico do iluminismo. O primeiro deles é o livro Cartas Persas, livro que narra a história de dois persas que viajam à França e retratam a mesma de maneira irônica e criticam, no caso, né, os costumes abusivos do Estado e da Igreja. No outro livro, O Espírito das Leis, a ideia é de que as leis devem surgir a partir do contexto histórico e da realidade concreta. Clima, costumes e tamanho do território devem influir ou influenciar na forma como cada Estado se organiza. Formulação da teoria do equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, de forma a garantir a liberdade e impedir que um dos poderes tenha força excessiva. Então, o Montesquieu foi altamente, assim como outros, influenciado também pelo John Locke, com algumas diferenças. Primeiro, ele vai defender o que ele chama de soberania das leis. O Locke não fala tanto assim sobre as leis, não. Segundo, ele defende que os três poderes, dos quais dois ele não copiou, né, mas citou o Locke, o executivo e o legislativo, sejam harmônicos com o terceiro poder
que é o judiciário. Por isso, meu dedo faz isso aqui, né? Que ele está igualando estes três poderes, está colocando no mesmo patamar. E um segundo, e uma outra ideia defendida por ele é a ideia de que um poder concentrado nas mãos de uma pessoa corrompe dentro daquilo que ele observava na sociedade então. Então, para ele, era impossível um homem fazer as leis, executar as leis e julgá-las. Logo, poderes que um executa, um legisla, cria, propõe, e o outro fiscaliza. Executivo, legislativo, judiciário, bem divididos. Outro, continuando aqui dentro dessa perspectiva iluminista, foi Denis Diderot, que foi o organizador da enciclopédia. Vamos a ele. Denis Diderot. O homem só será livre quando o último déspota for estrangulado nas entranhas do último padre. Organização da enciclopédia, juntamente com Jean d'Alembert, em dezenas de volumes, tentava abranger todo o conhecimento humano. Obra que proporcionava conhecimento desvinculado das autoridades políticas e religiosas. Então, qual a importância do Diderot e, no caso também, do d'Alembert? Eles organizaram um livro onde estavam organizadas várias áreas do conhecimento. Então, a enciclopédia é um saber dividido em mais de 20 volumes, em alguns milhares de páginas que agora me falham a cabeça, mas foi um livro que demorou, uma obra que demorou para ser escrita mais de 20 anos. Num tempo em que não existia esse tipo de obra, um livro contendo várias áreas do conhecimento. Então, nesses mais de 20 volumes escritos da enciclopédia, tínhamos conhecimento sobre biologia, sobre química, sobre física, sobre matemática, sobre história, sobre filosofia, sobre carpintaria, sobre marcenaria. Então, não era só o chamado saber ilustrado, mas de outras áreas também. E o mais importante, não estava ligado a nenhuma comunidade religiosa, não estava ligado a nenhum grupo governamental ou não governamental. Era um conhecimento, como o próprio título, a própria capa da enciclopédia dizia, para uma sociedade de pessoas letradas. Esse era o objetivo da enciclopédia. Continuando aqui, a gente vê um pensador pendular, para nós terminarmos essa gravação aqui. Por que seria um pensador pendular? Ora ele está num lado, ora ele está no outro. Ele não é um ponto fixo, ele sempre está em constante movimento. Assim é Jean-Jacques Rousseau. E, nesse sentido, eu lembro de uma vez que eu escutei de um professor ainda do tempo da universidade, que ele dizia: Rousseau, apesar de ser chamado de iluminista, vários dos seus pontos não estão ligados ao iluminismo, mas sim numa corrente filosófica e literária por ele fundada. Qual é ela? O romantismo. Vamos ver aqui alguns pontos para eu trabalhar isso com vocês e para a gente encerrar esse vídeo. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Pensador considerado o mais radical do movimento e afastamento em alguns aspectos de seus contemporâneos. Contestação da valorização excessiva da razão e realce sobre a importância das paixões para a conservação da vida humana. Crença de que a sociedade havia corrompido o homem. Formação do mito do bom selvagem. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade. Considerava que o surgimento da desigualdade se relacionava à instauração da propriedade e era a razão de muitos males da vida em sociedade. Contrato social. Defesa de um Estado de caráter democrático, no qual o soberano seria o povo e prevaleceria a vontade geral. Garantia da liberdade para a população no geral. Então, para a gente finalizar este vídeo aqui,
Aonde está o romantismo do Rousseau? A idealização do que ele chama aqui de bom selvagem. Lá, segundo ele, no chamado estado da natureza, as pessoas eram livres e as pessoas eram iguais, existindo desigualdades meramente físicas. Sendo assim, o estado da natureza foi corrompido justamente pela valorização excessiva da razão. Então, é um caso curioso. Enquanto outros abraçavam cegamente a razão, lá no século XVIII, o Rousseau vai ser um crítico da mesma. Vem falar que a excessiva procura por perfectibilidade vai ser um dos males e um dos motivos do homem ter perdido a sua inocência. E aí foi nesse maior uso da perfectibilidade que se instaurou, por exemplo, a propriedade privada, que o Rousseau considera um mal. Ele foi um feroz crítico ao advento da propriedade privada. Uma vez que saiu-se do estado da natureza, você não retornaria para ele mais, segundo Rousseau. Esse estado de inocência, perfectibilidade. Logo, era necessário a instauração de um regime legítimo. Aí nós temos um Rousseau mais ligado ao campo do iluminismo, ao campo das ruas, quando ele diz, né, defesa de caráter democrático, no qual o soberano seria o povo e prevaleceria a vontade geral. Então, para ele, o soberano de um Estado deveria ser o povo, uma vez que foi instaurado o Estado legítimo. E prevaleceria a vontade geral. O que seria essa chamada vontade geral? Seria, de certo modo, a sua doação para que as coisas no Estado poderiam funcionar. Sendo mais prático, como? Se você tem uma placa que indica que é proibido estacionar, você vai estacionar ali para que a coletividade possa funcionar melhor. Não vai estacionar ali para que a coletividade possa funcionar melhor. Se é saudável e bom para o lugar você jogar o lixo no lixo, mesmo que você tenha que andar muito, mesmo que te demande tempo lá jogar lixo no lixo, você vai jogar. Essa é a vontade geral. Ela está ligada à capacidade de se sacrificar pelo bem da coletividade. É a melhor vontade, é a vontade que vai atender os desejos do grupo. E é renunciando à sua liberdade individual que você vai garantir a liberdade da população no geral. Pessoal, então eu vou interrompendo o compartilhamento por aqui.